Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos avançar agora e falar algo sobre artigos. Então olha só que interessante, nós vamos começar a falar sobre os artigos críticos. O que é isso, né? Então olha lá, artigos críticos, instrumental pérfuro cortante que penetra em tecido e entra em contato com sangue e secreção. Presta atenção, quando eu falo em um artigo crítico, eu estou falando que é um artigo que entra em contato com sangue e secreção. Então, vem aqui para mim, olha para mim. Quando eu falo de uma agulha, isso aqui é ou não é um artigo crítico? Isso aqui entra em contato com secreção humana? Se entra em contato com secreção humana e é pérfuro cortante, isso aqui é um artigo crítico. Precisa tomar cuidado com isso? Olha só, a nossa experiência, a gente observa muito, e os artigos vão dizer isso, que o profissional, a classe de profissionais que mais sofrem acidentes com o pérfuro cortante é a classe dos enfermeiros. Aí você pode dizer, os enfermeiros não são bem treinados. Não, é porque também é um profissional que mais trabalha com isso, não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado. Mas aí eu vou avançar, nós também temos os profissionais, por exemplo, que trabalham com acupuntura. Temos aí os fisioterapeutas, os enfermeiros, né, os biomédicos, que podem estar trabalhando ali com acupuntura. Aquelas agulhas, aquilo ali é um pérfuro cortante, é um material, é um artigo crítico, que você tem que tomar muito cuidado. Então, nos pontos que nós já até falamos nos blocos anteriores, né, as questões de desencapar e reencapar uma agulha. A regra é, detalhe que o professor Ed sempre fala para você, sempre fala para os meus alunos, sempre falo para os meus alunos e bato nessa tecla o tempo todo. A agulha não foi feita para ser reencapada. Algumas vezes, por exemplo, lá na faculdade onde eu dou aula, os meus alunos falam assim, professor, mas olha só, eu vou diluir uma droga, vou aspirar, aí eu vou ali, aspiro aquela droga, só que isso aqui eu ainda não vou direto no paciente. Eu vou ter que pegar, vou aspirar outras medicações. O que eu faço? Eu não posso reencapar a agulha? Aí eu digo assim, jamais fazendo esse movimento aqui, de pegar e reencapar. Jamais. O que nós vamos fazer? Existe uma técnica. Eu vou pegar esse invólucro da agulha, essa tampa da agulha, colocar dentro da bandeja, eu venho com a agulha, reencapo, coloco ela em pé e venho aqui do lado e tum! Essa é a forma correta de você reencapar uma agulha. Lembrando que, no caso aí de uma medicação, né, que a gente entra com a agulha para diluir e para aspirar, aquela agulha não deve ser utilizada para administrar, perfurar o tecido humano ali. Você vai ter que trocar aquela agulha. Mas reencapar, mesmo que não entre em contato com secreção humana, nós vamos nos prender ao conceito de que é um pérfuro cortante. Então, se é um pérfuro cortante, é um artigo crítico. Se é um artigo crítico, eu vou tomar todos os cuidados possíveis, ok? Isso se aplica ao bisturi, isso vai se aplicar às seringas, se elas não são pérfuro cortante, mas se entrou em contato com secreção humana, é um artigo crítico. Então, tomar muito cuidado. A gente observa acidentes com os terapeutas, principalmente no manuseio dos pérfuros cortantes, ok? Ao fazer uma ozonioterapia, por exemplo, para tratamento de varizes, para tratamento de obesidade, de gordura localizada, na parte estética como um todo, agulha para a administração do ozônio, por exemplo, intramuscular, subcutâneo, EV. Então, toda essa parte, todas essas formas de administração do ozônio que envolve um pérfuro cortante, todo cuidado é pouco, ok? Temos também os artigos que nós chamamos de artigos descartáveis. Então, o que são os artigos descartáveis? O artigo descartável, produto que perde suas características originais e não devem ser reutilizados e nem reprocessados. Nós utilizamos artigos descartáveis na terapia com ozônio? Claro que usamos. Um gorro, vocês já observaram? Vocês observaram? Agora nós temos esses gorrinhos que as pessoas mandam fazer, né, aquelas bandanazinhas e tal. Que você sabia que não dá para você ter uma só
para você trabalhar o dia todo e vários outros dias? Na verdade, você vai ter que ter ali umas 3, 4, porque enquanto uma está lavando, você usa a outra. Aí quando aquela voltar, e assim sucessivamente. Nunca utilizar uma bandana daquela que é reaproveitada, que não é um descartável, mais de um dia. Compreenderam? Agora, aquela touquinha, aquele gorro descartável, que é aquele que vem lá dobradinho, já viu? Já viram no saquinho? Então, aquela é a forma original. Quando eu abro ela e eu utilizo, perdeu as suas características, lixo, não deve ser reutilizado, ok? A máscara, as máscaras mais utilizadas, nessa época de pandemia, né, foi ensinado para o povo a ele mesmo fazer as suas próprias máscaras. E sabemos que a máscara é algo assim muito higiênico, né? A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque aquilo ali você deve usar e lavar o tempo todo. Olha que interessante, uma máscara de elástico, aquela que a gente usa dentro do ambiente hospitalar, aquela máscara tem uma validade de 2 horas. Nós utilizamos essa máscara de pano normal, estou falando da de pano, estou falando de outros tipos de máscara. Essa de pano normal, que a gente tecido, que a gente usa ali no hospital, 2 horas é retirado, descartado, nunca reaproveitado, ok? Olha outra, luva. As nossas luvas descartáveis, né? Nós temos aí luva de silicone, luva de vinil, luva de látex. Utilizou, ela muda as suas características. Já viu o látex como é que é? Quando você fica com a mão um pouco mais suada, ele vai ficando ali um amarelo diferente, não é? Mudou suas características, material descartável não pode ser reutilizado. Ele vai para o lixo. É o que nós chamamos dentro da biossegurança de artigos descartáveis, ok? Nós temos também os artigos não críticos. O que são os artigos não críticos? São artigos destinados apenas ao contato com a pele íntegra do paciente ou trabalhador. Então, olha aqui. Diferentemente de um artigo crítico, o artigo não crítico, ele não entra em contato com secreção humana. Ele só entra em contato com a pele íntegra do paciente. Exemplo. Imaginem que eu tenha um termômetro. Dentro da ozonioterapia, dos nossos tratamentos, o terapeuta, é importante que ele tenha no seu material um termômetro? Claro que é. Claro que é. O paciente... Vou contar uma experiência rápida para vocês. Algumas modificações orgânicas do nosso paciente, uma falta de equilíbrio de uma homeostase orgânica, na hora da aplicação do ozônio, por isso que eu digo, ozônio, o problema não é o ozônio, é quem está aplicando, a pessoa que está manuseando, manipulando o gás. Se ele não prestar atenção em algumas informações que o corpo está dando aí do paciente, a gente pode potencializar uma determinada situação. Olha aqui, febre. Existe protocolo de ozônio para o tratamento da febre. Porém, imagina um paciente com dengue. Nós vamos aprender dentro do curso de ozonioterapia, nos módulos mais para frente, que existe ali uma situação. Existe protocolo de ozônio para tratamento da dengue? Existe. Porém, dengue não provoca ali o que nós chamamos de uma plaquetopenia, uma baixa da plaqueta. Se essas plaquetas elas estiverem abaixo de 100, é contraindicada a ozônio. E aí você pode me perguntar assim, Edson, mas por quê, né? Porque na hora da bioestimulação do corpo que o ozônio faz, e que é todo o segredo do ozônio ali, nessa bioestimulação orgânica, eu chamo aquilo que eu chamo da seguinte forma, eu digo que o organismo, aquela pessoa, ela vai fazer uma curva para baixo. Ela vai ter uma sensação de piora, depois melhora. O problema é que nessa curvinha, que é exatamente toda essa repercussão bioquímica, enzimática, hormonal que está acontecendo no corpo humano, nesse processo, se aquela pessoa não tiver energia suficiente, não tiver as suas hemácias em condições suficientes e de condições adequadas, ali, as suas células para conduzir tudo isso para os seus tecidos, esse paciente pode ter uma piora muito séria. Então, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. De repente, você tem ali um paciente que fala assim, eu estou sentindo tais e tais sintomas. Aí você pega seu termômetro,
vai verificar a temperatura, porque às vezes ali a situação de febre indica uma determinada patologia. Nós não somos médicos, né? Nós temos aí vários colegas médicos que vão poder diagnosticar, mas quem não é, nós não vamos poder fazer um diagnóstico, né, desse paciente, nós não vamos concluir nada. E aí, mas você, pelo seu conhecimento, você pode, quando você não é médico, não é veterinário, né, você pode ali olhar e falar assim, ó, esse paciente está com características de uma doença. Por exemplo, eu citei aqui o exemplo da dengue. E aí agora, se ele tem esse quadro, eu preciso avaliar uma outra situação. Se tem ou não plaquetopenia, se essas plaquetas estão abaixo de 100, porque aí já é um fator de contraindicação. Olha que interessante. E só para aproveitar o adendo, fazendo um adendo e aproveitando a deixa aqui, vocês sabiam que o ozônio também é um ótimo vasodilatador? Imagina agora um paciente. Olha o que aconteceu com uma colega nossa. Ela foi atender um paciente e esse paciente ele estava em jejum intermitente, que a gente sabe que tem a questão daquelas pessoas que são acompanhadas por um profissional nutricionista, né, por um profissional capacitado para aquilo, e tem outros que fazem isso de uma forma ali no modismo, né? E ele foi ali e começou a fez ali o jejum intermitente muito prolongado e fez atividade física muito intensa. Saiu, foi direto para o consultório para fazer a administração de ozônio. E ele estava fazendo ozônio, não era nem EV. Ele foi fazer ozônio, se eu não estou enganado, intraarticular, para tratar lesões. E ela fez algumas aplicações, num determinado momento o paciente desmaiou. E aí ficou ali, e quando ele voltou perguntando aonde estou, quem é você, o que eu estou fazendo aqui. Ele perdeu ali a memória recente dele. Olha que coisa. Gerou ali um certo, né, desconforto por parte da profissional. Correu, fez o que tem que ser feito mesmo, ligou para a família, a esposa veio, orientou, foi conduzido diretamente para o pronto-socorro, porque existiu ali uma suspeita, né? Será que ele teve um acidente vascular, alguma coisa? E aí vai até contra alguns conceitos que a gente aprendeu e que a gente aprende, né, sobre ozonioterapia, mas será que o ozônio pode ter provocado isso? Gera aquela grande interrogação. Para resumir a história, no final foi ali diagnosticado que o paciente teve uma baixa bem considerável da sua glicose. Ele teve uma hipoglicemia crônica, uma hipoglicemia, não é crônica a palavra certa, uma hipoglicemia ali muito forte naquele momento, onde levou, inclusive, nós sabemos que a glicose ela é combustível para o nosso cérebro, por exemplo, né? E para tantas outras coisas, mas para o nosso cérebro também. Principalmente, ele baixou tanto seus níveis de açúcar no sangue, que ele teve ali perda da memória recente naquele momento. Ele levou alguns dias, viu? Uns 2, 3 dias para se recuperar plenamente, está recuperado e ainda está lá fazendo os tratamentos com ozônio. Porém, que foi ali concluído com isso tudo? O ozônio, ele é um potente vasodilatador, é um bioestimulador, exigiu energia, glicogênio baixou, o paciente já estava com baixo de glicogênio, baixa de glicose, porque estava em jejum intermitente e tinha feito atividade física intensa, o ozônio potencializou aquela situação, levou ele a esse quadro. Então, olha as minúcias, perceba os pequenos detalhes que existe ali, que o profissional precisa estar atento na hora de administrar ozônio. E nós estamos falando somente ainda de biossegurança. Isso vai puxando uma série de informações que vai ser muito importante para você quando a gente começar a falar diretamente sobre ozônio, ok? Bom, aqui eu mostro para vocês alguns materiais, até para a gente faça uma pequena dinâmica, né? Então, quando eu falo em seringa, por exemplo, isso aqui, eu vou classificar isso como um artigo crítico, não crítico, semicrítico, descartável, como é que é isso? Esse aqui entra em contato com secreção humana? Às vezes sim, às vezes não é verdade? Imagine que eu gerei aqui dentro somente o gás ozônio. Se eu só gerei o gás ozônio aí, não entrou em contato com secreção. Mas se eu aspirei sangue desse paciente, esse aqui é um artigo crítico, não é verdade? E é um artigo descartável, ok? Vamos avançar. Olha esse outro aqui, ó. Nós temos uma agulha.
os vários tipos de agulha com as suas numerações, né? Olha aqui um exemplo de uma agulha de aspiração e diluição, né? Olha aqui uma agulha intramuscular, olha uma agulha aqui subcutânea. Olha que interessante. Aí nós temos a agulha com o seu bisel, a sua haste e o seu canhão, ok? Da forma como vocês já aprenderam. Esse artigo é um artigo crítico, semicrítico, não crítico, descartável. O que ele é? Nós sabemos que ele é um artigo crítico, porque além de ser um pérfuro cortante, ele pode entrar em contato com secreção humana, e ele é um artigo descartável, não é? E esse aqui? Que é isso? Isso é o famoso garrote, né? Nós vamos garrotear o braço ali para fazer ali, por exemplo, uma coleta de sangue, uma punção venosa. Esse artigo é um pérfuro cortante? Não. Ele, na maioria das vezes, ele entra em contato com uma pele íntegra, não é? É. Então, esse aqui já é um artigo que nós chamamos de artigo não crítico. Ele é descartável? Não, ele não é descartável. Ele pode ser reaproveitado. Só que, o que a gente vai precisar fazer aqui? Como ele entra em contato, mesmo que seja com a pele do paciente, nós vamos fazer todo o processo que nós chamamos de asepsia, dessa parte que entrou em contato com o tecido humano. E aí nós vamos lembrar, né? Conceitos. O que é uma asepsia e uma antisepsia? A asepsia, ela é feita em objetos. Antisepsia, ela é feita em tecido vivo. Então, para eu não esquecer nunca mais, a antisepsia, que tem um Tzinho lá, é de tecido vivo. A asepsia, ela é feita em objetos. Então, quando eu vou higienizar as minhas mãos, eu faço a asepsia ou antisepsia? Eu faço a antisepsia das mãos. Quando eu vou higienizar, por exemplo, um garrote, um termômetro, o que eu faço? Aquela braçadeira do aparelho de PA, né? O extensor. Ali é um tecido vivo ou é um objeto? Objeto. Se é um objeto, a minha bandeja é um tecido ou um objeto? Um objeto. Se é objeto, eu faço uma asepsia. Com álcool 70, a gente vai higienizar aquilo ali, ok? Deixa eu pegar outra aqui. A luva. Luva. Olha aqui. Ela é um pérfuro cortante? Não. Ela entra em contato com secreção humana? Pode entrar. Ela é um material, é um artigo crítico? Não. Mas ela é um artigo que a gente chama de semicrítico, ok? Nós chamamos de artigo semicrítico. Não é um pérfuro cortante, porém é um artigo descartável. Ok, pessoal? Vamos avançar. Então, olha lá, conceitos de artigos semicríticos, né? Que o professor está falando aqui para vocês. Então, é um instrumento que entra em contato com a pele e mucosas, o quê? Íntegras. Então, quando a gente volta lá, que nós vamos voltar lá nos artigos, agora vocês entendem a luva, não é verdade? Ela é um artigo semicrítico, não é? Um artigo semicrítico. Ela entra em contato com a secreção humana, mas não é pérfuro cortante. E é um artigo que a gente chama de artigo descartável. E os artigos? Fala tanto de artigos, olha lá. Instrumentos de natureza diversas, como talheres, louças, comadres e etc, etc, etc. Artigos diversos. Vocês já ouviram falar em comadre? O que é uma comadre, um bico de papagaio? São aqueles materiais utilizados, por exemplo, a comadre parece um piniquinho de inox que a gente tem lá no hospital, né? Muitas vezes, que é para coletar ali urinas, fezes, não é? Não é coletar, é disponibilizar para que o paciente ali evacue, urine e a gente descarte aquilo. Nós temos o bico de papagaio, que é para o homem urinar, não é? Então são todos artigos. Nós temos ali os lençóis, nós temos ali as bandejas, são todos artigos, né? Que nós utilizamos com esses pacientes. Então ele entra dentro desse conceito aí de artigos como um todo, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho. Ó,
E aí vocês estão ouvindo o professor falar sobre asepsia e antisepsia. Olha lá o conceito de asepsia, ó. Medidas adotadas para impedir determinados meios sejam contaminados. E aí nós aprendemos aqui, por exemplo, que a asepsia, nós vamos sempre lembrar que ela vai ser feita em objetos. Agora, quando se tratar de uma antisepsia, agora isso aqui vai ser sempre em tecido vivo. Ok? Tranquilo? Antes que alguém me pergunte, né, mande lá as informações, as pessoas falam assim, Eds, mas o que é isso aqui que você mostrou lá nas imagens, né? Você não falou o nome. Isso aqui se chama campo fenestrado, tá? Nada mais é que um pano quadradinho com uma abertura no meio. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, pelos enfermeiros, pelos médicos, quando eles querem delimitar uma determinada área. Para colocar uma sonda lá na uretra, né? Para ajudar a pessoa a urinar, a gente chama de cateterismo vesical de alívio de demora. Para delimitar um campo para fazer uma incisão, uma abertura, um corte, né? Aí a gente vê isso muito aí nos procedimentos cirúrgicos, ok? Isso é um artigo, tá? Esse aí é um artigo. Campo fenestrado, por exemplo, pode ser reaproveitado, então ele não é descartável, ele entra no conceito de artigos. Vamos ver, vamos avançando. E aí, EPIs. Então, quando a gente fala em EPIs, o que ele significa? Equipamento de proteção individual. Então, os EPIs são equipamentos de proteção individual. Alguns exemplos de EPIs nós temos os óculos, as máscaras, botas, luvas e etc. São todos EPIs. O profissional o terapeuta que aplica, por exemplo, faz a aplicação do ozônio, ele faz o uso dos equipamentos de proteção individual, claro e evidente. Ele deve fazer uso, é obrigatório fazer o uso dos equipamentos de proteção individual. Pessoal, olha só. Lembrando, o EPI, ele não serve para proteger somente o profissional, o terapeuta. Ele também é barreira de proteção para o nosso paciente cliente. Lembra o exemplo que o professor falou nos módulos anteriores? Que muitas vezes uma gripe para você não tem o mesmo potencial daquele outro indivíduo, aquele paciente está acamado ali com a imunidade muito comprometida. Aquilo que para você pode não te causar um dano maior, para ele pode ser mortal. Então, o uso dos EPIs ele é muito, muito importante. Uma experiência. Experiências e histórias são muito boas para a gente alicerçar o nosso conhecimento, não é verdade? Certa vez, uma colega foi lateralizar um paciente que estava hospitalizado e estava na ventilação mecânica. E ele estava num ventilador mecânico, um aparelho que faz todo esse processo. A gente ficou muito famoso também nas épocas de pandemia, não é verdade? E esse aparelho, ele tem uma boa parte deles tem duas saídas, uma de inspiração e expiração, sai duas cânulas, nós chamamos de sistema, eles se unem a um Y, aí tem uma haste aqui que segura, ela desce e vai ficar conectado ou no tubo ou na cânula de traqueostomia no paciente. Quando vai lateralizar o paciente no leito, que a gente chama isso de mudança de decúbito, o que acontece? A gente vai posicionar, a gente já mostrou para vocês como faz isso em outro módulo, e é feita a lateralização do paciente, para que ele fique 2 horas em cada posição para evitar úlcera ou lesão por pressão, né? Acontece que, o que diz o protocolo, o que diz a biossegurança a respeito disso? Que todas as vezes que eu for mudar o decúbito desse paciente, eu devo estar de gorro, de óculos, de máscara e de luva. E o meu jaleco, lógico, né? E aí, a colega, conforme o tempo foi passando, ela foi negligenciando algumas ações, alguns protocolos da biossegurança. Diz, mas eu movimento esse paciente o tempo inteiro, são vários pacientes na minha clínica, são vários pacientes que eu visito nas casas para fazer ozonoterapia, e para que utilizar stand de EPI? Nunca acontece nada. Com essa colega,
Quando ela pegou o paciente que ela foi lateralizar, o sistema, ele tracionou, saiu e jogou secreção dentro do olho dela e ela não estava de óculos. E aí, secreção humana, lembra nos nossos primeiros módulos? Não, nós não podemos jamais entrar em contato com secreção humana. Seja suor, saliva, sangue, fezes, vômito, não pode. Jogou secreção dentro do olho. Secreção no olho, eu falo para ela o seguinte, a mesma coisa é ter se perfurado. Se o paciente tiver uma doença infecto-contagiosa, você vai ter que entrar nos protocolos. Então, olha o cuidado que a gente deve ter. Tem pacientes, pessoal, que vocês já tiveram essa experiência, vão fazer insuflação retal. Quando introduzem a cânula retal para fazer a aplicação, sai aquele tanto de gás, não é verdade? Porque às vezes são pacientes que estão com retenção de gás, são pacientes que estão acamados, que tem ali, não tem uma boa mecânica e motricidade corporal, líquidos e gases ficam estagnados. Estômago, às vezes, está cheio de líquido estagnado. E aí, quando você movimenta, ele faz aquele vômito em jato, né? E aí vai tudo ali em cima de você. Se você não estiver protegido com seus EPIs, isso pode trazer sérios problemas, ok? Bom, então tá aí, chegamos no final de mais um módulo. Daqui a pouco a gente entra com mais um módulo para você, onde nós vamos falar sobre descontaminação, limpeza ou higiene. Beijo no coração, fiquem com Deus.